Nós estamos estudando as 20 bases da fé cristã, com base a partir deste livro aqui, Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, 20 Fundamentos que todo cristão precisa entender. É um livro que trata das doutrinas essenciais da fé cristã evangélica, que todo cristão, discípulo de Jesus, precisa conhecer e entender para crescer espiritualmente com saúde em direção à maturidade cristã. Eu sempre enfatizo aqui a importância da doutrina para a Igreja de Cristo, em especial nos tempos que estamos vivendo, no tempo que estamos vivendo agora, e tanto quanto se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus. É preciso rigor doutrinário e expectativa pelo sobrenatural, para que nos mantenhamos firmes até a volta de Cristo Jesus, praticando uma teologia saudável, crescendo espiritualmente com vigor, com graça, crescendo espiritualmente em sabedoria e amadurecendo na fé, que é o nosso objetivo máximo, é o nosso ponto de chegada, a maturidade cristã. Paulo ensinando aos Efésios a respeito dos dons ministeriais, no capítulo 4 de Efésios, ele diz que o fim dos dons ministeriais, o propósito dos dons ministeriais, a saber, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, é a maturidade da igreja, a preparação da igreja e a maturidade da igreja, para que a igreja chegue à plenitude de Cristo. Ele usa essa expressão, né? A plenitude de Cristo. Deixa eu ler esse texto aqui rapidinho. As palavras do texto são mais precisas do que, obviamente, do que as que eu estou pronunciando aqui. Você vai entender melhor o que eu quero dizer se nós lermos juntos. Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o propósito de Deus para a igreja. E para que a igreja alcance esse propósito, foi dada a ela os ofícios ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. De fato, de forma que o que nós fazemos aqui é sempre mirando a maturidade da igreja, é sempre mirando como Paulo diz aqui, a medida da plenitude de Cristo. Então, definitivamente não é vontade de Deus não é vontade de Deus vivermos estagnados espiritualmente, né? Em conhecimento, em discernimento, de forma alguma. A vontade de Deus é o nosso crescimento, a vontade de Deus é a nossa maturidade, a vontade de Deus é que cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Amém, irmãos? Então é por isso que a gente está fazendo o que está fazendo, é por isso que a gente está ensinando a doutrina como ela é mesmo, para que você, compreendendo-a, possa amadurecer para chegar à medida da plenitude de Cristo. Amém, meu irmão? Amém? Estou vendo o Léo e a Isabela aqui. 100%? Que maravilha, Deus é bom, vocês são lindos. É sempre bom ver vocês na casa. Então, hoje a gente vai falar sobre a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição. Só que hoje eu quero fazer diferente. Obviamente a gente está usando a base do que Wayne Grudem escreve sobre ressurreição, mas hoje eu quero dar uma aplicação um pouco mais devocional para esse tema. Mesmo porque não há
dissociação do que eu vou dizer, dessa aplicação que eu quero fazer com o que está escrito no livro. É apenas uma outra ênfase que eu tenho certeza que pode nos encorajar e animar a nossa fé nessa manhã. Amém, meu irmão? Então a gente vai falar sobre a ressurreição. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. A ressurreição de Cristo carrega poder. Poder. E o poder da ressurreição de Cristo é o maior poder do mundo, meu irmão. Maior poder do mundo. Eu quero descobrir com você por quê. Por quê? Porque o poder da ressurreição de Cristo é o maior poder do mundo. Veja só o que Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ler de novo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós lemos aqui que fomos regenerados pelo poder da ressurreição de Jesus. E essa expressão regenerados significa literalmente gerados de novo. Daí vem o conceito do novo nascimento, daí vem o conceito da expressão novas criaturas. Quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, nós lemos essa conversa de Jesus com Nicodemos. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não for regenerado, se não for gerado novamente. Pois Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Porque é o poder da ressurreição de Cristo que nos regenera. É o poder da ressurreição de Cristo que, a partir da nossa fé nele e na obra da cruz, nos gera novamente. E o texto que nós lemos aqui, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos regenerados para uma esperança viva. Uma esperança viva. Por que Pedro usa essa expressão esperança viva? Porque a esperança viva, que é o resultado da ação do poder da ressurreição de Cristo na vida de todos aqueles que creem, não é a mesma esperança fruto da nossa alma, fruto das nossas emoções, das nossas expectativas naturais, humanas. Por quê? Porque o fruto da nossa alma, das nossas emoções, das nossas expectativas naturais humanas, ele está sempre baseado naquilo o que os nossos sentidos nos comunicam. De onde vem a esperança? De onde vem a esperança com a qual a gente espera um futuro melhor? De onde vem a esperança com a qual a gente espera a mudança de uma circunstância específica da nossa vida? De onde vem a esperança com a qual a gente espera que alguma coisa que é de um determinado jeito hoje seja de um outro jeito amanhã? Vem daquilo que os nossos sentidos nos comunicam, vem daquilo que nós estamos vendo, vem daquilo que nós estamos ouvindo. Vem de como nós estamos processando na nossa alma as informações que vêm daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós percebemos. Essa é a esperança natural humana, que não é a esperança viva da qual Pedro está falando. Porque a esperança viva da qual Pedro está falando, ela vai além da esperança natural humana.
Porque a esperança natural humana espera para esse mundo, para essa vida. Espera para essa vida, nesse mundo, aqui e agora. Amém? Mas a nossa esperança viva, ela espera para a eternidade. A nossa esperança viva espera para além desta vida, aqui e agora, deste mundo. Espera para a eternidade. A nossa esperança viva, ela está no Senhor Jesus Cristo, e no poder da sua ressurreição. Não em que as coisas melhorem, não em que as coisas mudem e sejam diferentes, conforme nós queremos que sejam, conforme nós esperamos que sejam, conforme nós sentimos que deve ser, mas em Jesus Cristo, única e exclusivamente em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e no poder da sua ressurreição, que nos regenerou, naquilo que Ele diz sobre nós, naquilo que Ele pensa sobre nós, naquilo que Ele deseja para nós. Jesus mesmo disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A nossa esperança viva está baseada no Senhor Jesus, no poder da sua ressurreição e naquilo o que Ele diz sobre nós. Porque aquilo que Ele diz não passará jamais. Não passará jamais. Esperamos com uma esperança viva, porque o poder da ressurreição que nos trouxe dos mortos, juntamente com Cristo, nos garantiu vida plena, vida abundante no Senhor. Por isso, a partir da ressurreição de Cristo, é que nós podemos esperar no reino de Deus sempre um dia melhor amanhã do que é hoje, sempre uma hora amanhã do que é melhor hoje, porque Deus sempre nos leva, no seu reino Deus sempre nos leva de menos a mais. Eu disse isso aqui domingo passado. No seu reino Deus sempre nos leva de menos a mais. Amém, meu irmão? Amém? Se a condição de vida que você está vivendo hoje não é boa, Deus tem um futuro melhor para você. Se a condição de vida que você está vivendo hoje é boa, Deus tem um futuro melhor para você. Porque Deus sempre nos leva de menos a mais. Como disse Salomão em Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia do Senhor. É um dia em que Ele virá e nos tomará para si definitivamente, e até que esse dia chegue, a sua vontade é que a luz da nossa aurora, a luz de Jesus em nós, brilhe cada vez mais forte dia após dia. Essa é a vontade dEle. Se essa é a vontade dEle, essa também deve ser a nossa vontade, essa deve ser a nossa expectativa, essa é a nossa esperança viva. Que o poder da sua ressurreição toque de maneira prática, objetiva, concreta a nossa vida aqui e agora. Mas não porque a nossa vida aqui e agora é um fim em si mesmo, senão uma passagem para a vida eterna com Ele, na sua glória, no seu reino, consumado, definitivamente consumado, estabelecido. Nós podemos esperar com uma esperança viva, porque o poder da ressurreição de Cristo Jesus nos regenerou. E há três fatos, e é nisso que eu quero me ater nessa manhã com você. 3 fatos sobre a ressurreição de Cristo Jesus, e sobre a nossa regeneração a partir da ressurreição de Cristo Jesus, a partir da nossa fé na ressurreição de Cristo Jesus, sobre os quais todos nós precisamos estar conscientes, e para os quais todos nós precisamos estar presentes. O primeiro fato é que o poder da ressurreição de Cristo Jesus, ao nos regenerar pela fé nele e na obra da sua cruz, apagou o nosso passado. Apagou o nosso passado. O poder da ressurreição de Cristo Jesus apagou o nosso passado. O texto que nós lemos nos diz que pelo poder da ressurreição nós fomos gerados novamente. E como eu disse, daí vem o termo nascer de novo, novas criaturas. Isso quer dizer que em Cristo Jesus o nosso passado não nos identifica mais. Quem nós fomos, o que nós fizemos, não podem mais impactar o nosso futuro, porque nós nascemos de novo, porque nós recebemos uma nova vida.
Escute isso nessa manhã, por favor. Nós não somos, em Cristo Jesus, nós não somos os erros e as frustrações do nosso passado. Nós não somos as decisões equivocadas que tomamos um dia, e nem o que os outros dizem que nós somos. Em Cristo Jesus nós recebemos uma nova existência, uma nova vida. E nas palavras do apóstolo Paulo, como eu citei aqui, tudo se fez novo. Diga comigo, tudo. Diga outra vez, tudo. Tudo se fez novo. Em Cristo nós fomos regenerados e o nosso passado não nos define mais. Não nos define mais. Se você quer perceber o poder da ressurreição de Cristo, o poder regenerador da ressurreição de Cristo, tocando a sua vida, como eu disse, prática, concreta e objetivamente, aqui agora você precisa estar consciente e presente para o fato de que a ressurreição de Cristo, que nos regenerou, apagou o nosso passado. Você não precisa mais viver preso ao que aconteceu na sua vida no passado, ao que fizeram com você no passado, ao que disseram sobre você no passado, ao que você mesmo fez contra você, contra a sua família no passado. Você não precisa viver mais refém disso, porque em Cristo Jesus você foi regenerado, ganhou uma nova vida, e a vida que você vivia antes de Cristo não existe mais. Obviamente, se aquilo que nós fizemos, se o modo como nós vivemos, se aquilo que disseram de nós, se aquilo que nos aconteceu, produziu impactos, produziu consequências, com as quais nós estamos lidando agora, isso é uma coisa, e isso não muda, isso não pode mudar, porque em Cristo Jesus nós sempre teremos perdão para todos os nossos pecados. Sempre teremos perdão para todos os nossos pecados. Mas as consequências desses pecados, as contingências desses pecados, serão responsabilidade nossa. E nós não temos como fugir delas. Nós não temos como ignorá-las. Mas o fato é que aquilo que aconteceu com você no passado, aquilo que te fizeram, aquilo que disseram você, isso não te define mais. Isso não te define mais, sabe? Aquele tipo de atitude que está sempre olhando para trás e pensando, mas é porque em 1913 eu tinha isso, eu fazia assim, sabe? A pessoa está emperrada no passado, não consegue avançar, não consegue desenrolar a sua vida. Hoje em Cristo Jesus o nosso passado é só uma referência, é só uma referência para nos lembrarmos de onde Jesus nos tirou, do que Jesus fez por nós, do que Jesus nos deu, do que Jesus está fazendo em nossa vida agora. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Se você quer que o poder da ressurreição toque sua vida, transforme sua vida hoje, aqui, agora, você precisa aceitar que a sua regeneração apagou o seu passado e que ele não te define mais. Você não precisa mais viver preso nele. Você pode simplesmente dizer assim: Senhor, eu aceito e recebo pela fé o poder da tua ressurreição sobre a minha vida, e eu creio que a minha regeneração apagou o meu passado. Portanto, os erros que eu cometi, os fracassos, os meus fracassos, aquilo que aconteceu de ruim comigo, isso ficou no passado. Isso ficou no passado. De agora em diante eu quero crescer e avançar contigo. Amém, meu irmão? É literalmente como disse o apóstolo Paulo: todas as coisas velhas passaram. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que em Cristo Jesus, ao nos regenerar, Ele bloqueia o poder do nosso passado, eliminando o poder do nosso passado sobre a nossa vida presente, e nos dá graça, nos dá virtude, para lidarmos, para administrarmos com os efeitos do que aconteceu no nosso passado, aqui agora no nosso presente. Eu sei que todos nós aqui temos dezenas, talvez centenas de testemunhos a respeito disso que eu estou falando aqui agora. Coisas que te aconteceram no passado, sobre as quais você não tinha controle, coisas que, enfim, aconteceram por causa de erros, de decisões mal tomadas, de pecados mesmo contra o Senhor, a quebra de mandamentos da lei do Senhor.
E que depois que você se arrependeu, depois que você realinhou a sua vida, você percebeu a graça de Deus tocando você para ajeitar as coisas. Sim ou não? Aí. É assim que acontece. Porque a gente corrige, a gente alinha, a gente recebe pela fé o poder da ressurreição, da regeneração, e Deus dá graça e favor para a gente lidar com as circunstâncias difíceis, com o que vem pela frente por causa do nosso passado aqui e agora. Essa é uma das maiores provas de que tudo se fez novo, de que o poder da ressurreição de Cristo apagou o nosso passado. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga aleluia. Sabe, o poder da ressurreição não só apaga o nosso passado, mas o poder da ressurreição também estabelece um novo presente. Estabelece um novo presente. Algo interessante sobre o poder da ressurreição nas palavras do apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, é que a nova criatura, a saber, aqueles que foram regenerados, tendo esquecido as coisas que ficaram para trás, e esse esquecido aqui, irmãos, não é literal, tá? Que Deus nos fez com memória, nós não esquecemos o que aconteceu no passado, nós apenas estamos conscientes, nós agora estamos conscientes de que aquilo que nos aconteceu no passado, não pode mais reger, governar a nossa vida no presente, porque em Cristo Jesus fomos regenerados e tudo se fez novo, amém? Nós não esquecemos, porque temos amnésia, mas nós estamos conscientes de que não estamos mais sob o efeito das coisas que nos aconteceram no passado, agora, no presente. Então, as novas criaturas, nós que fomos regenerados, devemos avançar para as coisas que estão adiante. Então, olha só, veja que o poder da ressurreição estabeleceu para os filhos de Deus um novo presente. Um presente de avanço, de progressão contínua, um presente de crescimento, de empoderamento, um presente de propósito, um futuro glorioso no Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Amém, irmãos? Então o poder do nosso passado não nos governa mais. E nesse novo presente, Deus estabelece para nós as condições adequadas, necessárias para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para o nosso progresso. Amém, irmãos? A vontade de Deus é que você cresça. A gente leu lá em Efésios 4, Paulo diz, em tudo, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, cresçamos em tudo. Que tudo é esse aqui de que Paulo está falando? Paulo está falando sobre os domínios da nossa existência. Devemos crescer espiritualmente, ou seja, crescer no nosso conhecimento de Deus, através do conhecimento da Bíblia. Precisamos crescer na intimidade, na devoção a Deus, através da oração, da adoração. Precisamos crescer espiritualmente em discernimento, à medida em que nos envolvemos com o Espírito Santo, entendemos a comunhão que temos com Ele e o seu ministério de nos guiar, de nos orientar, de nos dirigir. Jesus disse sobre o Espírito Santo que um dos aspectos do ministério do Espírito Santo seria guiar a vida do crente, guiar a vida dos filhos de Deus. Ele disse, olha, mas quando o Consolador vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Então, nós crescemos espiritualmente assim, a partir do conhecimento da palavra que nos revela Deus,
crescemos na intimidade através da oração, da adoração, da devoção. Crescemos no discernimento através da comunhão com o Espírito. Devemos crescer também emocionalmente. Emocionalmente. O que é crescer emocionalmente? É superar as fragilidades da nossa personalidade, subjugando-as ao poder de Deus, que gera em nós, pela fé, pelo conhecimento da palavra, o fruto do Espírito. O que é crescer emocionalmente? É superar as fragilidades da nossa personalidade, sujeitando-as ao poder de Deus, que através do Espírito Santo gera em nós o seu fruto. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade, fidelidade. Tem mais um que eu estou esquecendo agora, domínio próprio no final. São as manifestações da presença do Espírito de Deus em nós. E olha só que interessante, irmãos, olha só que interessante. Porque crescer emocionalmente, então a gente está falando aqui de crescer em tudo, né? Crescer emocionalmente, estou falando que a vontade de Deus é o seu crescimento. Crescer emocionalmente não tem a ver só com lidar melhor consigo mesmo, mas tem a ver, até mais do que lidar melhor consigo mesmo, em lidar melhor com os outros. A nossa força emocional, ela aparece, ela se manifesta nos nossos relacionamentos. Sim ou não? Vocês estão aí, gente? Estão acordados? Eu estou tomando meu café aqui, estou acordado. Porque olha só, em Gálatas 5:22, se você perceber, amor, paz e alegria, ele começa os três manifestações do fruto do Espírito que fazem menção a nós mesmos. Daí para frente, ou ele fala do nosso relacionamento com Deus, ou ele fala do nosso relacionamento com os outros. E do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com os outros. Intercambiado aí, fidelidade, benignidade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso se manifesta no nosso relacionamento com os outros. Principalmente, não é? Então a vontade de Deus é nosso crescimento integral, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Vontade de Deus é que você seja forte, saudável. E Ele nos dá a condição de sermos fortes, saudáveis, não só liberando poder sobrenatural para que as enfermidades sejam curadas, sejam vencidas, sejam superadas, mas também nos dando sabedoria, nos dando inteligência para cuidarmos melhor do nosso corpo, para cuidarmos melhor da nossa alimentação, para cuidarmos melhor do nosso sono. A vontade de Deus é o nosso crescimento integral, espírito, alma, corpo. A vontade de Deus é o nosso crescimento, é o nosso crescimento intelectual. Que você aprenda, estude, aumente, expanda a sua inteligência, adquira novos conhecimentos. E gente, hoje em dia, ninguém mais pode dar desculpa de que está velho demais, ninguém pode dar desculpa de que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Sempre há um jeito, com tanto acesso a tanta tecnologia, a tanta ferramenta, com tanto acesso a todo o conhecimento que se pode ter. Na palma da mão, por causa da internet, ninguém mais pode dar qualquer tipo de desculpa. A vontade de Deus é o seu crescimento integral. Por quê? Porque Jesus, pelo poder da sua ressurreição, estabeleceu para nós um novo presente. Amém? Novo presente. Nosso passado não nos governa mais, o nosso presente agora. Nosso presente agora é um presente de crescimento, de avanço, de progresso, para a glória do seu nome. Olha aqui.
poder da ressurreição apagou o passado, estabeleceu um novo presente. Em terceiro lugar, o poder da ressurreição projetou para nós um novo futuro. O passado não existe mais, nosso presente foi alterado e o nosso futuro foi redesenhado. Se nós olhássemos só para a dimensão do espírito, sem ser dualista aqui, né? Espírito, corpo, matéria e matéria. Se nós só olhássemos para a questão do nosso destino eterno, a nossa regeneração projetou um novo futuro, redesenhou um novo futuro. Por quê? Porque antes de Cristo, qual era o nosso destino eterno? O inferno, não é? Mas por causa da nossa regeneração, fomos salvos, perdoados, justificados, limpos, lavados, estamos sendo santificados, o nosso destino eterno mudou, nosso futuro mudou. Nosso destino eterno agora é o céu com Cristo Jesus. Amém? E de toda forma, não só no que concerne a nossa salvação eterna, mas no que concerne a nossa vida aqui. Se Deus cria as condições adequadas necessárias para o nosso crescimento no presente, é porque Ele está nos empurrando, é porque Ele está nos projetando para um determinado futuro. Como nós lemos, o poder da ressurreição nos regenerou para uma esperança viva. Lá em 1 Pedro nós lemos. E olha só que interessante o significado da palavra esperança nesse texto. A palavra esperança é uma tradução do grego elpis, que quer dizer uma expectativa alegre de coisas boas. Então, quando Pedro está falando de uma esperança viva, Pedro está falando da esperança, Pedro está falando da expectativa alegre de coisas boas, que a vida de Deus em nós, a partir da regeneração, nos dá. Amém, irmãos? Amém? Então você deve se policiar, você deve se governar, você deve se autogerenciar, para não ser uma pessoa pessimista, negativista, para não ser uma pessoa para baixo, para não ser uma pessoa, sabe, que está sempre olhando o que não deu certo, o que não funcionou, está sempre esperando o pior, porque essa não é a nossa realidade em Cristo. Essa não é a nossa realidade em Cristo. Em Cristo Jesus nós fomos regenerados para viver elpis, uma expectativa alegre de coisas boas. Em Cristo Jesus nós fomos regenerados para uma esperança viva. Até que Cristo Jesus volte, nós podemos esperar pela ação poderosa de Deus, transformando circunstâncias, mudando contextos, fazendo milagres, abrindo portas, criando caminhos, transformando o impossível em possível, curando enfermos, libertando cativos, aliviando os oprimidos. Nós podemos esperar isso com alegria, porque essa é a vontade de Deus, manifestar em nós e através de nós o seu propósito eterno que era em Cristo, fazer convergir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Era estabelecer e expandir os limites do seu reino aqui, nesse mundo, através de nós, a sua igreja, que vive nesse novo presente que foi configurado, estabelecido para nós, avançando, crescendo, evangelizando, discipulando, dando testemunho, realizando milagres. Ao mesmo tempo em que tem diante dos seus olhos o seu destino final, o seu destino eterno. Uma esperança viva, expectativa alegre de coisas boas. Um texto que todos nós conhecemos muito bem é Jeremias 29:11. O próprio Deus, por meio da boca do profeta Jeremias, diz a respeito do seu povo naquela época e a respeito do seu povo que se tornaria seu povo pela fé em Cristo Jesus em todas as épocas e gerações. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Vírgula. Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Amém, irmão? Deus tem planos para você. Eu não sei você, mas isso me anima, isso me alegra muito. Por quê? Porque os planos de Deus sempre serão melhores que os meus. Os planos de Deus sempre serão mais nobres que os meus. Os planos de Deus sempre serão mais excelentes que os meus. Por isso, quando eu leio Jeremias 29:11, eu me alegro. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. Deus tem planos para o seu povo. E olha só, ele continua dizendo: planos de fazê-los prosperar
e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança, plano de dar a vocês um futuro. Deus tem planos para nós. Que planos são esses? Planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar esperança, planos de nos dar um futuro. Não vale nem um glória a Deus, irmão. Isso muda o jogo, irmãos. Isso muda o jogo. Sabe, a gente precisa aprender a arte de viver a vida plena que Cristo nos deu aqui e agora, sem nos descolarmos da realidade. Estamos vivendo aqui entre gente de carne e osso, num mundo real, com problemas reais, mas ao mesmo tempo conectados à nossa realidade espiritual. Conectados à nossa realidade espiritual. Eu não quero dizer, irmãos, que a nossa regeneração nos colocou numa condição de vida mar de rosas, nos colocou numa condição de vida de bonança sempre. Eu acabei de falar, a gente está vivendo num mundo real com problemas reais. Muitas vezes as coisas vão acontecer de maneira atravessada mesmo, não vão dar certo mesmo. Por isso é que a gente precisa entender que a vida cristã não é uma vida de facilidades, no sentido de que agora que fomos regenerados, estamos em Cristo, tudo vai dar certo, mas é uma vida de possibilidades, porque Jesus disse: se creres, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus, porque para Deus não há impossíveis. A Bíblia está repleta da revelação de que a nossa fé em Cristo Jesus e no poder da sua ressurreição que nos regenera, não nos descola do mundo real, mas nos coloca numa realidade, numa realidade espiritual eterna, onde há outras regras, onde um outro jogo é jogado. Amém, irmãos? Então não é só aguardar de braços cruzados o dia da volta de Cristo, para irmos com Ele, para onde quer que Ele vai nos levar, se o céu vai ser lá, se vai ser aqui. Não se trata de só cruzar os braços e esperar por esse dia, mas se trata de viver todos os dias nessa realidade, a partir da fé, de uma mente renovada, experimentando aqui agora o poder da ressurreição de Cristo em nós, os efeitos da habitação do Espírito Santo em nós, tocando a nossa vida de maneira integral, espírito, alma, corpo, casamento, família, dinheiro, relacionamentos, trabalho. Sabe, é essa combinação mesmo, e nós precisamos aprender essa dinâmica, essa combinação da nossa realidade espiritual com a realidade material, terrena, natural, humana que nós estamos vivendo aqui agora. A diferença é que agora nós estamos jogando o jogo nas regras de Deus. Jogando o jogo nas regras de Deus, nas regras de Deus. E nas regras de Deus, irmãos, quem joga o jogo nas regras de Deus sempre termina o jogo ganhando. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Graças a Deus, Paulo diz que sempre nos dá a vitória, ou graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o poder da ressurreição nos faz alvos dos planos de Deus, e os planos de Deus são bons. Os planos de Deus sobre nós incluem sempre prosperidade, esperança, futuro. Por isso a nossa expectativa é alegre, porque nós aguardamos no Senhor que Ele cumpra os seus planos em nossa vida. Vivemos alegres, de cabeça erguida, porque fomos regenerados. A nossa nova vida, a vida que recebemos de Deus em Cristo, é para um futuro glorioso. Futuro glorioso, irmãos. Sabe, não só não é errado, como é necessário que a gente viva os nossos dias hoje aqui agora com uma expectativa
uma expectativa alegre e, entre aspas, muitas aspas, uma expectativa alegre e ambiciosa sobre o futuro. Sobre o futuro. Se você se mantém nos trilhos da palavra, e se você se mantém atento, sensível ao mover do Espírito, à direção, à liderança do Espírito, você pode alimentar uma esperança alegre de coisas boas, uma esperança, entre aspas, de novo, ambiciosa sobre o seu futuro, porque o futuro de Deus para nós sempre é melhor do que o nosso presente, sempre será melhor do que foi o nosso passado, porque Ele sempre nos leva de menos a mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. É por isso, irmãos, é por essa razão, não é porque as coisas serão fáceis, não é porque tudo vai dar certo, mas é porque Ele está nos conduzindo a um futuro glorioso. Nós vivemos alegres e de cabeça erguida. Então nós não podemos ficar nos lamentando pelo nosso passado. Porque aconteceu assim, porque aconteceu assado, porque aconteceu, sabe? Aconteceu. Ok, e agora? O que temos agora? Como vamos lidar com isso agora? É isso que interessa. A partir de que pressupostos, a partir de que valores, de princípios, a partir de que visão, a partir de que futuro nós vamos lidar com isso aqui agora. Não fique se lamentando pelo seu passado, não viva o seu presente desanimado, sabe, desanimado, para baixo, assim. Tenha sempre os olhos no seu futuro. O futuro ainda está na nossa imaginação, porque de fato ele não existe ainda, mas ele está na nossa imaginação, ele está no nosso elpis, ele está na nossa expectativa alegre de coisas boas. Então mantenha os seus olhos lá, mantenha os seus olhos lá. Sabe, eu sempre me lembro desse, isso me marcou muito, embora seja uma coisa muito simples, me marcou muito. Muitos anos atrás, quando eu comecei a ficar gordinho, eu falei, preciso correr. E aí eu comecei a correr com meu cunhado é militar, ele já tinha um físico melhor que o meu, começamos a correr. E eu saindo do sedentarismo, estava correndo, e ele correndo comigo, e eu, no meio da corrida, já estava dizendo para ele assim, cara, não aguento mais, vou parar, estou morrendo, sabe? A tua mente está desligando, e você assim, cara, você para que você não vai aguentar mais. E ele falou assim, não, vamos parar não, tu aguenta ainda, calma, a gente começou a correr agora, calma, não aguenta, ó, faz o seguinte, e a gente correndo, e ele falando comigo, olha para aquele poste lá, ó, lá no fim, perto daquele carro amarelo, tá vendo aquele carro amarelo? Fica olhando para aquele poste lá, não olha para baixo, não olha para mim, só olha para aquele poste. A nossa corrida só vai acabar quando chegar naquele poste. Aí eu, tá bom. Aí eu olhando o poste, e correndo. Foi chegando perto do poste, ele falou assim para mim, cara, agora tá olhando aquele carro vermelho lá, olha aquele poste lá, a gente só vai parar de correr naquele carro vermelho, continua. E ele me dando gás e eu olhando para o carro vermelho, passei do amarelo e fui. Até que a gente completou o nosso programa lá, que era correr 1 hora. Então, o que eu aprendi com isso, irmão? Que mesmo quando o nosso corpo está cansado, mesmo quando a nossa mente está, sabe, querendo fazer você parar, desligar, mesmo quando a sua mente está te colocando para baixo, está te deixando entristecido, está te deixando sem expectativa, se você tiver um ponto futuro para olhar, e esse ponto futuro for bom, você consegue tirar força da fraqueza e superar a sua fraqueza e continuar correndo a corrida. Amém, irmão? Você consegue, simplesmente consegue. Agora, se na sua mente você está projetando um futuro diferente do futuro que Deus projetou para você, se na sua mente você está projetando um futuro, não, porque não vai dar certo, não, porque não vai funcionar, olha só, não vai, você está colocando lá no futuro a coisa, e lá no futuro você já está colocando a coisa como acabada, não vai dar certo, não vai funcionar, não isso, não aquilo, tem tanto não, irmão, que o seu cérebro agarra essa informação de que não vai dar mesmo, e o seu corpo vai desligando. Mas se você olha o futuro que Deus tem para você, o que a gente leu aqui? Eu tenho planos de lhes dar, ou seja, Deus vai dar prosperidade, esperança, futuro. Então você adequa o seu elpis, você adequa a sua esperança àquilo que Deus tem para você. E você começa a olhar naquele ponto futuro, o big picture, a grande imagem.
O grande quadro que Deus pintou para você: uma família restaurada, um casamento restaurado, filhos na presença do Senhor, prosperidade física, financeira, material, emocional, força, vigor físico, crescimento, prosperidade, implementação de sonhos, planos, projetos, crescimento ministerial, você sendo usado pelo Senhor na sua obra, você evangelizando pessoas, você servindo ao Senhor. Você começa a ver tudo isso e você continua correndo, você continua correndo, você continua correndo. Porque o grande futuro de Deus foi desenhado para nós a partir da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo apagou o poder e bloqueou, eliminou o poder do passado. Ele não me prende mais. Eu não preciso ficar, mas eu não, naquele tempo eu não preciso ficar mais agarrado nisso. Passou. Nesse presente aqui, Deus criou a condição ideal e adequada para o meu crescimento, para o meu avanço. Então eu só preciso estar ligado nisso. E ao mesmo tempo eu mantenho os meus olhos no grande futuro que Ele projetou para mim. Planos de lhes dar prosperidade, esperança e um futuro. Amém, meu irmão? Amém? O maior poder do mundo. Aqui na lição do Wayne Grudem, ele falava sobre coisas mais técnicas, pontuais sobre a ressurreição de Cristo, os fatos sobre a ressurreição, a menção do Novo Testamento, a ascensão de Jesus. A gente pode falar disso mais tecnicamente numa outra oportunidade, mas eu queria aproveitar o tema do dia, que era a doutrina da ressurreição de Jesus, para trazer essa ênfase mais devocional, para trazer essa ênfase mais prática aqui agora. Não viva preso no que aconteceu no seu passado. Ele é só uma memória. Só uma memória. Você consegue voltar no tempo para desfazer o que fez? Você consegue? Não, ninguém consegue. Você consegue voltar no tempo para desdizer o que disse? Não, ninguém consegue. Você consegue voltar no tempo para tomar outras decisões? Não, ninguém consegue. Está feito, acabou. Acabou. A questão é, como vamos lidar com isso aqui agora? Nós, os que fomos regenerados, vamos lidar com isso como? A partir do novo presente que o poder da ressurreição estabeleceu para nós. Olhando para o futuro que a ressurreição de Cristo projetou para nós. Amém, irmãos? O poder da ressurreição de Cristo, disse Pedro no primeiro texto que nós lemos, nos regenerou para uma esperança viva. Elpis, expectativa alegre de coisas boas. Expectativa alegre de coisas boas. Nós devemos dirigir a nossa vida a partir dessa expectativa, dirigir a nossa vida a partir dessa esperança. Tudo vai encontrando o seu lugar, tudo vai se encaixando, e a gente vai encontrando ânimo para viver, alegria para viver. A gente vai encontrando um motivo para continuar correndo. Não para, olha lá o poste vermelho, olha lá o carro amarelo. Você encontra um motivo para continuar correndo, porque você está olhando o futuro que Jesus projetou. Você está vendo aqui com seus olhos naturais, sentindo, quer te derrubar, quer te botar para baixo, quer te desanimar, mas você está vendo com os olhos da fé o futuro que Jesus projetou, com o poder da sua ressurreição. Amém, meu irmão? Amém, irmão? Então diga comigo, a ressurreição de Cristo apagou meu passado, estabeleceu um novo presente e projetou um novo futuro.